Muito bem. Então, como aí o Leno falou, o tema, né, o assunto de hoje é falando sobre a importância da sã doutrina, né? Ela é de fato importante, né? A importância da sã doutrina, né? A doutrina faz diferença, né? Então, com isso eu faço a primeira pergunta, né? Se faz diferença o que a pessoa crê, contanto que ela seja sincera, né? Eu sou uma pessoa sincera, a pessoa, ela é sincera, né, naquilo que acredita, né? Mas a sinceridade faz com que essa pessoa se salve, né? Independentemente do que ela acredita, né? Independentemente da doutrina que ela tem fé, né? A gente já fez aqui um estudo falando sobre a sinceridade, né? Falamos sobre o capítulo 14 ali do livro de Romanos, acho que foi o capítulo 14, e eu deixo essa pergunta, né? Faz diferença o que a pessoa crê, contando que ela seja sincera, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Isso é o assunto que a gente vai explanar aqui a partir de agora, né? Ok. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 13, diz assim: por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então, por mais que uma pessoa ela seja sincera no que ela acredita, o verso diz aqui que a salvação vem em santificação do Espírito e fé na verdade. Ela pode ser sincera, acreditar numa mentira, mas isso não vai garantir salvação. Agora, interessante, Gleice, que eu gostaria de só me demorar nessa primeira pergunta aí. Não, tranquilo, tranquilo. É porque no Salmo 18, verso 25, Uhum. diz que para aqueles que é sincero, estou usando a Almeida Corrigida Fiel, diz para Certo. aqueles que são sinceros, Deus se mostra sincero. Uhum. Então, se é uma pessoa que está a querer saber da verdade, Deus ele também vai se mostrar verdadeiro, ele vai ser sincero com ela, demonstrar o caminho, qual é. Lá em Provérbios 14, verso 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, ser um caminho correto, mas no final é caminho de morte. Uhum. Então, é importante as pessoas saberem o que é a verdade. Aí tem até uma história de uma pessoa que estava totalmente ali sincera e Deus veio até ela para desviá-la do erro. Ou seja, ele se mostrou também sincero para com ela. Se ela for uma pessoa sincera mesmo, então ela vai aceitar aquilo que Deus tem como sinceridade para com a pessoa, né? Olha, eu estou sendo sincero com você. Assim, tem aquele ditado, né, que a, a- acho que a sinceridade, bom, de quando eu lembrar aqui eu falo, mas pode continuar com o seu discurso. Gênesis capítulo 20, o verso 1 até o verso 6, diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Verso 4: Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? O verso, o verso em diante diz assim: Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do coração, em impureza das minhas mãos, tenho feito isto. Veja, uma pessoa sincera aí. Aí o verso 6 diz assim: a resposta do Senhor: E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu, que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então, Deus se mostrou sincero com Abimeleque, né? O rei aí de Gerar. Ele tomou a Sara, achando que ela era irmã de Abraão. Ela mesma falou isso, como diz o texto aí. E ele falou, então, na sinceridade do coração, ele disse: Olha, não foi por maldade. E Deus disse assim: Eu sei.
que foi por causa, por sinceridade, não houve maldade, Uhum. mas eu vim aqui para te impedir de pecar. Ou seja, eu me mostrei agora sincero do meu pai com você. Sinceridade muitas vezes dói, né? Então, a gente tem que ser sincero. Então, a sinceridade, mas tem que ter a verdade. Tem que ter a verdade. Então, faz diferença, assim, né? Porque a pessoa acredita, né? Nem Sim. que ela seja sincera, né? Pois é. Outra pergunta aqui que eu faço. Julgava Josué não fazer diferença a que Deus servisse a Israel, né? Que Israel, né, por muitas vezes, pendeu para vários lados, né? Escolhendo outros deuses para si, né? Mas a gente sabe muito bem que ele não aceitava isso, né? Porque Deus é um só, né? Como a Bíblia diz, né? Mas na ocasião ali de Josué, ele julgava não fazer diferença, né, a que Deus servisse a Israel, né? Essa é a pergunta que eu faço, né? O verso está lá em Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quem vossos pais serviram, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué aí, ele, ao falar isso para o povo, ele mostrava aí que tinha diferença. Ou seja, não é porque vocês possam ser sinceros, dizer, vou procurar agora qualquer Deus. Não. Ele aí fez uma diferença. Até no comecinho do verso ele diz, né? Agora, pois, temei ao Senhor e o serviu com sinceridade e com verdade. Com verdade. Ou seja, tem que estar unido aí. Se você é sincero, o significado de sincero é ser honesto. Uma pessoa que procura a verdade. Então, se de fato essa pessoa é sincera, ela vai querer saber se o que ela está fazendo, se a adoração, se o Deus que ela está servindo é verdadeiro. Se agrada a ele. Se agrada a ele, né? Então aí Josué ele deixou para que também as pessoas escolhessem, né? Mas ele disse, olha, vocês têm que lançar fora, deitar fora os deuses. Agora, se parece mal servir ao Senhor, então vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu, porém, Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. Nós falamos aí, né, sobre a questão da verdade, né? E a pergunta ela fala mesmo, ela pergunta essa mesma coisa. Ela fala o seguinte: como podemos determinar a veracidade, né, a verdade de qualquer doutrina? Como, né? Como Como? podemos? Como é que nós podemos determinar isso aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 21, diz assim: examinai tudo, retende o bem. Então, examine, né? Examine, né? Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala isso, em João 5,39. Examine as Escrituras. Então, para que a gente possa, né, entender, né? Saber se o caminho que nós estamos, ou se alguém vai procurar a verdade, examine se é verdade ou não. E Deus, com certeza, dará discernimento e sabedoria, né, através de sua palavra. Muito bem, muito bem. E a próxima é por que meio podemos provar toda essa doutrina? Qual é o meio aí que nós podemos provar toda essa doutrina? Porque alguém pode se apresentar, né, com um ensino aí, com a doutrina, É, mas como saber, né? Você falou aí sobre examinar, né? Aí nós também, eu pensei aqui, né? Até às vezes a gente pode estar numa igreja, né? De que a gente não sabe, e aí a gente tem que examinar para ver o que estão falando ali, o que estão pregando ali, está na palavra de Deus, né? Porque se estiver na palavra de Deus, aí está certo. Não tiver, né? Não voga, não vale. E aí também, né? Por que meio podemos provar, né? Essa doutrina. Qual meio que eu posso provar que essa doutrina, essa doutrina aqui que eu estou seguindo aqui, Paulo, ela é verdadeira.
como é que eu posso provar para você que a minha doutrina que eu estou seguindo é verdadeira? Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não tem iluminação, não tem luz. Então, a lei é o testemunho. Ou seja, a lei de Deus e os testemunhos dos profetas. Em outras palavras, toda a Bíblia. Uhum. Se uma doutrina não se encaixa, tem partes ali que está de acordo com a palavra, mas não todo não está, então não pode ser verdade. Não voga ser 50%, né? Tem que ser 100, né? 100%. E quem está falando, se não estiver falando de acordo com a lei e o testemunho, ele não tem luz. É filho das trevas. Só para deixar mais claro aqui, não sei se o irmão explicou aqui, o que seria a lei e ao testemunho, né? A lei aqui está se referindo exclusivamente aos 10 mandamentos, o testemunho, o que aqui significa? Sim, os 10 mandamentos estão, né, como a lei que permanece imutável. Daí também é reconhecido na Bíblia os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, como a lei. E o testemunho, como todos os escritos dos profetas, né, os demais livros das Escrituras. Entendi. Então, O espírito dos profetas, né? Que testificam, testemunho. Então, assim, se um ensino, se uma doutrina, ensino, vem, mas não está de acordo com a lei, não se encaixa naquele que está nos primeiros livros, não se encaixa com o que está nos 10 mandamentos, no que os profetas falaram, isso aí não é o ensino de Deus, não é a doutrina. Né? Examinar as escrituras porque julgaste nela a vida eterna, né? Então é através das escrituras que a gente prova, né? A veracidade de qualquer doutrina, né? Mas a Bíblia, eu creio assim porque aqui fala desse jeito, né? Tá, mas a gente não pode pegar um verso isolado para querer formar uma doutrina, né? A gente tem que comparar texto com texto, né? E assim a gente estabelecer uma doutrina, né? Que a Bíblia apoia, em toda a Bíblia, né? A Bíblia ela não se contradiz, né? Isso. E a própria palavra de Deus diz, né? Para a gente estudar um pouco aqui, um pouco ali, né? Um pouco Ou aqui, seja, um pouco toda a ali. Bíblia. Se eu apresentar eu acredito aqui porque o texto está dizendo aqui assim, certo? Mas se eu apresento um texto para você que diverge disso que você está lendo, então, ou você está lendo errado, entendeu errado, não está lendo o contexto para saber realmente o que é que está dizendo, né? Ou, né? A Bíblia não, ela não se contradiz, né? Como eu falei aqui, né? Ela é um complemento, né? E até as escrituras também ensinam que a interpretação não é particular. Então, assim, você não pode chegar aí e dar uma interpretação no qual, se você olhar como você falou no contexto, não quer dizer isso. Então, É aquela deixa coisa, a né? própria A palavra... própria Bíblia diz que Deus não mente, não é um para que minta, né? Então, o Espírito é o mesmo. O Espírito ele não pode se contradizer. Ele disse uma coisa aqui e depois ele falou outra coisa ali, contradizendo a ele mesmo. Não, não existe, né? Deus é perfeito e suas palavras são perfeitas também, né? Tem pergunta aí, Leandro? Tem sim, Gleison. Pergunta 5. Contra que espécie de doutrina nos devemos precaver? Boa pergunta. Que espécie, né, de doutrina? Isso. Efésios Precaver o quê? Precaver é o quê? O que significa? Né? Prevenir, Prevenir, né? Precaver, ter cuidado, né? prestar atenção. Uhum. Efésios capítulo 4, verso 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, por todo o vento de ensino. Não podemos ser como crianças que são levadas, né? São inconstantes, estão ali, um lado para o outro. Então, um fala uma coisa, aí a outra falou dessa maneira, eu sigo dessa maneira. E daí parece que não tem um posicionamento, não tem uma firmeza, não está estabelecido realmente na verdade, na doutrina, né, no ensino correto. Então a gente deve estar atento, né? E a próxima pergunta, ela se encaixa com essa, né? Que evento de doutrina? O que é, né? O vento de doutrina. Jeremias capítulo 5, verso 13, diz assim: e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Então, se a palavra de Deus não está
com um profeta ou com um mensageiro, e ele vai transmitir uma mensagem, a palavra de Deus não estando, isso aí é um vento de doutrina. Algo que não é sólido, algo que não vem de Deus. Então, nós devemos ter cuidado com isso. Essa palavra que tal mensageiro está a pregar ou a querer passar, né, das Escrituras, realmente está de acordo com a lei e o testemunho? Se não, é um vento de doutrina. E tenha cuidado, porque você pode ser levado, conduzido aí, no erro. Certo? Seguindo esse contexto, né, para que é proveitosa toda a escritura, né? Qual o proveito que tem a escritura, né, com relação à doutrina, né? Nós sabemos o que é verdade, né? O que é a verdade, né? Para que é proveitosa toda a escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina. Então, eu acredito que os nossos amigos vão entender, né, a mensagem, porque na Almeida atualizada diz assim, que a escritura é útil para o ensino. Então, doutrina é ensino. Vai ensinar, né? Então, ela é proveitosa para doutrinar, ou seja, para ensinar. Vai ensinar você qual é a verdade. Muito bem. E aí diz, né? É divinamente inspirada e proveitosa, né? Vem de Deus, né? Vem de Deus, né? Preparado com muito carinho, muito amor para os seus filhos, né? O manual de instrução para a felicidade humana. Essa é a verdade. Que advertência foi dada a Timóteo enquanto ele se preparava para o ministério evangélico? Né? Que advertência foi dada a Timóteo enquanto ele se preparava para o ministério evangélico? 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 até o 16, diz assim: persiste em ler, exortar, ensinar, ou seja, em outras versões fala doutrinar, né? Até que eu venha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, Paulo aí ele dá uma advertência, né, a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, para que ele tivesse cuidado dele mesmo e da doutrina, e o exorta, né, para que ele ensine de acordo com a doutrina. Então veja só, não é simplesmente passar um ensino, mas ver se esse ensino realmente é a doutrina do Senhor, é a palavra pura do Senhor. Esse que um pastor, evangelista, ou um irmão que tem a palavra de Deus e que leve esse ensino para outros, tem que ensinar de acordo com a doutrina. Então, no caso, Paulo, veio da minha mente aqui. Então, no caso, não significa, então, porque tem pessoas que dizem assim, mas é a palavra de Deus, né? Mas é a palavra de Deus, não vai fazer mal algum. É a palavra de Deus, pode ser qualquer doutrina. Tem gente que, pode ser qualquer doutrina que bata na minha porta. Tá falando de Deus, eu abro, eu escuto, eu sigo, eu vou. Então, no caso, aqui a gente vai ver que é ao contrário disso, né? Temos que tomar cuidado, né? Não rejeitar, né? Mas escutar, reter o que é bom, né? E se você não souber, tiver dúvida, vá e busque, né, na palavra de Deus, né? Para que não venha confundir a sua mente, não é isso? E até assim, amigo, você falou nesse ponto aí de alguém chegar e falar, né, um ensino aí e não ser a doutrina do Senhor, não ser algo verdadeiro, é até uma oportunidade também para você ensinar para essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja Sim, sinceramente ali, se né, não sabe, não sabe e acha que é verdade, e você tem a oportunidade para mostrar para ela, né, a sim, doutrina do Senhor. sim. Não perder as oportunidades, né, Paulo? Isso. Ô Paulo, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, ó. Que solene recomendação lhe foi feita quanto à sua obra pública, né? Que solene recomendação lhe foi feita quanto à sua obra pública. Ainda falando, né, para o jovem Timóteo, Continua, né? Falando sobre Timóteo. e com certeza para cada um de nós, né, porque ele ficou Isso, registrado na palavra para nos ensinar. isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos,
na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, resguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade, ou seja, paciência e doutrina. Então, a recomendação que Paulo dá aí é que ele deveria até repreender, exortar, mas que fosse com paciência e com doutrina. Ou seja, não poderia ser sem ensino, ser sem a sã doutrina. Até essa palavrinha, né, o título do estudo, a sã doutrina, a importância da sã doutrina, aparece 4 vezes, né, sã doutrina. Em 1 Timóteo 1, verso 10, 2 Timóteo 4, verso 3 e Tito, capítulo 1, verso 9 e capítulo 2, verso 1. A importância da sã doutrina. Muito bem, Paulo. Bem explicado. A próxima pergunta que eu faço, Paulo, é o seguinte, ó. Continuando falando sobre os apóstolos, por que disse o apóstolo que esse dever era tão imperioso? Imperioso, pelo que eu vi aqui, significa aqui que, no caso, pessoas que ordena, né? Pessoas... É isso? Teria a pergunta diz, né? Por que disse o apóstolo que esse dever era tão imperioso? Colocar em um grau de importância, né? Ter vamos dizer assim, sobressair. Aí aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão, as traduções dizem, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o apóstolo, quando ele fala aí, esse dever era tão importante ser pregado, né, a doutrina, e chegar momentos que muitos não iam dar ouvidos à sã doutrina. Iriam procurar agora doutores, mestres, para falar de acordo com os seus próprios desejos. E isso tem acontecido, né? Aí eu vou em um local, eu crio essa igreja aqui, ela se encaixa, a doutrina aqui é diferente, se encaixa com o meu estilo de vida. Eu ia falar Né? isso. Até tanto que hoje nós temos diversas, né? Em questão também até de músicas, né? Eu gosto de uma música de... eu vou dar um exemplo aqui, viu, pessoal? Rock, né? Aí eu vou para uma igreja onde essa igreja vai ter essas músicas, né? Desse tom que eu gosto, né? Mas a gente vê que isso aqui tá errado, né? A palavra de Deus, ela não tem que ir de acordo com os nossos costumes, né? Com as nossas coisas, mas sim de acordo com os próprios costumes da palavra de Deus, né? E a gente deve estar submisso nessa palavra, né? Isso mesmo. Porque se somos sinceros, né? Alguém quer saber o que é a verdade, ela vai dar ouvidos à verdade. Mesmo que ela esteja contrária, ela vai pedir que Deus faça uma transformação, né? Mude, né? Transforme. Isso mesmo, vamos para a próxima, né? Porque o tempo está voando. Que idêntica instruções foi dada a Tito, né? Vamos falar agora sobre Tito, né? Que idêntica instrução foi dada a ele, né? Que não só vai servir, como serviu para ele, como você disse, vai servir também para nós também, porque está na palavra de Deus, né? Isso, Tito capítulo 2, o verso 1 até o 7, diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. A doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No comecinho do texto também fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, não fale palavras que estejam contrário, né, à doutrina, à verdade da palavra de Deus. Por isso que a gente aprende assim de Cristo. Jesus, ele não ficou nem aquém da palavra e nem além da palavra. Você vê várias vezes Jesus, ele fala, né, olha, isso aconteceu para se cumprir as escrituras, sempre falando da escritura. Então, ele é o nosso exemplo de cumprimento da palavra de Deus, de seguir a doutrina.
Você falou isso, Paulo, eu até falei ontem na lição da escola sabatina, onde eu ministro, eu disse assim que Jesus só não falava, ele fazia, né? Então, olha aí, né? Aí tá a chave aí, né? Não só falar, mas Fale, fazer. como diz o verso, né? Fala o que convém a sã doutrina, né? Muito bem. A próxima, falando também sobre doutrina, né? Aí diz o seguinte: a que sã doutrina habilitará o fiel mestre. A que sã doutrina habilitará o fiel mestre. Tito capítulo 1, verso 9 diz assim: retende firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Ou seja, a palavra, se ela for fiel, ela é conforme a doutrina. Não há separação. Para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí. Então, através da doutrina, você vai admoestar, aconselhar, ensinar a pessoa, mas também você vai convencer os contradizentes. É o que você falou, né? Que quando eu falei, né? Nós recebemos uma visita, né? Nós também pode também ali também falar para eles também o que eles não sabem, né? Então contradizer, né? O que o que ele aprendeu pode ser que não, pode ser não. Às vezes não é, né? O que está escrito na palavra e eles convencer, né? Que está que não foi não entendeu da forma correta, né? Então é a Sim, oportunidade a gente ter aí, né? de mostrar de acordo com a doutrina o que é a palavra, o que é a verdade. Né? Isso é que eu acho muito bonito na palavra de Deus. Vamos para a próxima, então. Que perigo acompanha o ensino da falsa doutrina? 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 18 diz assim: os quais se desviaram da sã verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, qual é o perigo? É alguém se desviar. É ser pregado um ensino. No caso aqui, Paulo fala de um específico sobre a ressurreição, que muitos já estavam falando que já tinha acontecido, Acontecido somente. e de fato não tinha acontecido. Né? Então, alguns se desviaram da fé, da compreensão correta. Porque a fé vem da palavra de Deus. Uhum. A palavra de Deus, a pura doutrina, o puro ensino. Então, se as pessoas não entender corretamente, essa fé, ela vai ficar Perigosa, né? enfraquecida, né? É, é, E vai acabar que saindo da verdadeira palavra. Próxima pergunta. Quais os discípulos do Jesus e que graciosa obra opera a verdade pelos que a recebem? Interessante essa pergunta, né? Porque uhum. muitos podem se dizer assim, todos, né? Podem se dizer assim, eu sou discípulo de Cristo, né? Aqueles que confiam, que acreditam em Cristo como Senhor, como Deus. Mas será que tem alguma prova aí que mostre, de fato, quem são esses discípulos? E a palavra de Deus responde. Em João capítulo 8, verso 31 e 32, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então responde a primeira pergunta. Se permanecer na palavra, é discípulo de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual é essa graciosa obra, né, que opera a verdade para aquele que recebe essa verdade? É a libertação. E libertação do quê? Não sei se a Gleice vai querer comentar, mas do pecado, né, Gleice? Do pecado, porque o pecado ele traz aí os males que a Gleice, eu acredito, vai comentar um pouco. Cristo falou, né, que eles eram escravos, né, porque Jesus tinha dito o motivo deles, né, querer assassinar Jesus, né, querer matar Jesus, apedrejar Jesus, né, que diz que o pecado deles subsistia, né. Então, só que eles não entenderam, né, porque Jesus disse que eles eram escravos, né, e ele disse, ó, nós, né, nunca fomos escravos de ninguém, né, somos descendentes de Abraão e disse, vocês são escravos do pecado, né, porque vocês procuram me matar, né, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, muitos pregadores aí falam da questão da liberdade, né? Ah, a verdade liberta, né? A palavra do Senhor vai libertar,
né? Mas, se vós permanece em seus pecados, né? Eu pergunto, será que ela libertou mesmo? Porque a liberdade que, de fato, ela oferece, que Jesus oferece, é a libertação dos pecados. Não só o perdão dos pecados, mas o poder para vencer o pecado. Isso foi o nosso exemplo. Amém. Tem mais pergunta aí, Leandro? Tem assim. Por meio de que serão eles santificados? Por qual meio, né? Serão eles santificados? Isso todos, né? Que queiram encontrar o Senhor tem que passar pela santificação, né? João capítulo 17, o verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por meio de quê? Através da palavra você é santificado. Sem a palavra de Deus, que é a verdade, não há como ter santificação. Então, a importância da sã doutrina entra aí porque essa doutrina é a palavra de Deus e ela, ao ser ensinada, ela leva a cada cristão individualmente a viver uma vida separada, santificada desse mundo mau do pecado. Muito bem. Então a gente viu aí, né, a importância da sã doutrina, né, e já explicamos, né, que a sinceridade não vai levar, não porque você é uma pessoa sincera que vai levar você para o céu, né? Deve sim seguir a verdade bíblica, né? Então, com isso eu faço a pergunta, né, que espécie de culto vem em resultado do falso ensino? Né? Que espécie de culto vem em resultado do falso ensino? Né? Desde já digo que esse verso que será lido aqui, ele é importante e é sério, né? E é bom que os nossos ouvintes a considerem, né? E meditem nele. Mateus capítulo 15, verso 9 diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, essa espécie de culto se torna um culto, uma adoração falsa. Porque em vão. Imagina aí, isso aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, né, que fala essas palavras. Em vão vocês me adoram. Ensinando, por doutrina, os preceitos que são de homens. E até na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, verso 22, fala sobre doutrinas de homens, que não devemos ser levados. A Bíblia também, lá em Apocalipse 2, verso 14, fala sobre a doutrina de Balaão, que desviou o povo da pureza ali, de guardar os mandamentos de Deus, chegaram a se prostituir e adorar ídolos. Apocalipse 2,15 fala sobre a doutrina dos nicolaítas, no qual Jesus falou assim: eu odeio. Imagina o próprio Jesus falando: eu odeio. E essa doutrina que eles ensinavam era fazer com que a graça de Deus, na verdade, o pecado, a lascívia, rebaixasse aí a graça de Deus. E hoje, a graça de Deus tem sido pregado como uma desgraça, né? Porque eu estou na graça de Deus, agora parece que dá a oportunidade para muitos viver nos seus pecados. E aí vem lascívia, vem idolatria, vem toda espécie de mal aí. Não, mas a graça de Deus ela é suficiente na minha vida. Não, eu sou salvo pela graça. Já Mas como que essa fizeram a graça... pergunta para Paulo, né? Havemos de pecar mais, então, para que a graça ainda abunda ainda cada vez mais, né? Hoje as pessoas não perguntam isso, né? Mas praticam, né? Vamos pecar. Não, mas a graça de Deus ela é tamanha que vai cobrir todos esses pecados aí, né? E também fala sobre a doutrina de demônios. Uhum. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Então, se você hoje não é doutrinado por Cristo, você vai ser doutrinado por demônios. Então, Exato. temos que escolher. Receber o ensino do Senhor ou então vai receber ensino de demônios. Muito bem, então a gente viu aí, quão sério, né? Em vão me adoram, né? Ensinando doutrinas são preceitos de homens, né? É complicado, né? A gente vê tantas igrejas, né? Tantas religiões, né? Tantos pregadores que pregam, né? Que divergem entre eles, né? E as pessoas, coitadas, né? Estão ali muitas vezes sendo enganadas, ludibriadas pelos falsos ensinos, né? Sabemos nós que tem muitos pregadores que sabem da verdade,
mas continuam, né, a pregar erros simplesmente para poder Ter a igreja lotada, né? defender ou ter sua igreja ali lotada, né? Ou defender a sua igreja, né? Mas nós temos que defender o que diz a palavra de Deus, né? O que é que acontece, né, se nós cerrar os ouvidos de ouvir a verdade, né? Podemos nós cerrar os ouvidos à verdade e permanecer inocentes diante de Deus, né? Diante dessa situação, né? Sabe que tem pregadores que falam mentiras, né? E sabem que estão mentindo, né? Mas e se os membros, por acaso, eles quiserem, né, ouvir de uma verdade diferente do que meu pastor está ensinando? Então, eu não vou investigar, né? Não vou dar ouvido, né? Tem que dar ouvido ao meu pastor. É assim que eu devo agir? O que é que acontece? Provérbios capítulo 28, verso 9, diz assim: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus vai ter uma aversão. Até na linguagem de hoje fala assim, a sua oração, quando fala de abominação, fala de uma coisa imunda. Então, se eu sei da lei de Deus, mas não quero nem ouvir falar da lei de Deus, minha oração será abominável. Então, entra aí na questão da adoração, né? Porque a adoração vai ter oração. Imagina, apresentar uma adoração ao Senhor, mas não quero saber da tua lei, Senhor, não quero ouvir. É porque a lei é santa e agradável, né? A pergunta que eu faço para você, Paulo, agora nós já estamos já quase chegando já ao fim, é o seguinte: que diz Cristo dos que querem fazer a vontade de Deus? A gente viu aqui na pergunta anterior, né? Podemos nos cerrar, né, os ouvidos à verdade, permanecer inocente. A gente viu que não, né? Até sequer nossa oração pode ser, né, abominável aos ouvidos de Deus. E a outra é que diz Cristo dos que querem fazer a vontade de Deus. Então, quem é as pessoas que querem fazer a vontade de Deus? O que vão ganhar de recompensa, né? Se assim podemos dizer. Em João capítulo 7, o verso 17, o Senhor Jesus diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, pela doutrina, você vai conhecer se é de fato de Deus o ensino ou se a pessoa está falando por si mesma. Se vem de uma compreensão dela ou se de fato vem de Deus. Então, veja só, se alguém quer fazer a vontade de Deus, ela tem que conhecer a respeito da doutrina. É a mesma coisa aqui, né, Paulo? Que a gente tá falando aqui, né? Quem tá nos ouvindo, né? Se realmente a gente tá falando o que a palavra tá falando, ou a gente tá falando as nossas próprias opiniões, né? O que a gente pensa, né? Mas a gente sabe que não. A gente tá falando sobre aqui a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus está falando. Então, tem que ter sempre essa comparação, né? Comparar para ver se aquela pessoa realmente já está falando do que Deus está querendo falar ou se ela está colocando o que ela acha, né, que está certo. Interessante, bem rápido, lembrando lá em Mateus 7, verso 28, quando Jesus acabou o sermão do monte, fala que as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina. Olha, Maravilhadas da sua doutrina. Então, assim, a doutrina é importante porque ela vai mostrar se aquilo que as pessoas estão a ouvir, crer, estudar, ler, se é de fato verdade ou não. Porque se não tiver esse ensino, as pessoas podem ir por qualquer caminho que tem ali um rótulo, uma placa com dizer, olha, é seguro, é de Deus. Mas se não tem o ensino, ela vai acabar entrando no caminho de morte. Paulo, essa outra pergunta aqui é muito importante, ó, ver. Que permitirá a Deus de que sobrevenha aos que rejeitam a verdade, né? Que Deus vai permitir aí que aconteça para essas pessoas que não aceita a verdade, não quer. Diz assim, segundo Tessalonicenses capítulo 2, o verso 10 ao 12. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Deus envia a verdade,
Se as pessoas rejeitarem essa verdade, agora vem o erro. E elas vão crer no erro. Não porque Deus seja mau, porque Ele enviou a verdade para elas se salvar. Ele só vai permitir, né? Que aquela pessoa realmente acredite no que realmente ela quer acreditar, né? Não E é isso? veja, né? Como Deus tem o controle. Não, quero que as pessoas saibam da verdade. Ah, não quero saber da verdade. Então tá bom. Então agora eu vou saber do erro, né? É. Vou entrar no caminho do erro. Me fez me lembrar de uma passagem, é que eu não estou lembrado, eu acho que se você lembrar, você pode falar, daquelas pessoas que quando a gente vai, tá na palavra de Deus, né? Que você vá ao seu irmão, fala da palavra de Deus, e ele não aceitar, diz que você pode, se você saia, né? Bata os pés, e entregue na mão de Deus, sua parte você fez, né? Jesus até dá um exemplo, né? De cidades, né? Você entrar ali, rejeitar, né? Bata, como você falou, né? É mais ou menos Sandálias ali, o assim, pó. No dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma, né? Do não, que para essa. não vai adiantar, né? Dizer, mas Senhor, não, eu mandei meu irmão, eu mandei meu filho ir lá, né? E você não aceitou, né? Então agora, isso aí. Continuando falando, voltando falando sobre doutrina, por que doutrina hão de ser transviados alguns nos últimos dias? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, vão se desviar, se corromper alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ô Paulo, aqui diz o seguinte, olha, vê que interessante. É, é, que nós, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, ou seja, alguns, né, que conhecem a verdade, né, que Que estão conhecem, no né, que caminho, está né? no caminho, né. Agora, por quê? Por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então é importante a doutrina aí, porque, mais uma vez, né, repetindo, se não aceitar a doutrina de Deus, vai aceitar a doutrina que é do maligno. Satanás. Continuando, estamos quase terminando, vamos para a penúltima pergunta. Que sorte aguarda os guias cegos e seus seguidores? Qual é a sorte aí que eles aguardam, os guias cegos, né? As pessoas cegas e seus seguidores, né? E aí tem as pessoas cegas e tem os qual que seguem, né? Os cegos também, né? Continuam seguindo os cegos. Mateus capítulo 15, o verso 14 diz assim: Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova, no buraco. Então, que sorte aguarda, né? Essas pessoas irão se perder, né? Vão se dar mal no final, porque muitas pessoas têm seguido. Veja, isso serve para todos, né? Até mesmo no meio adventista. Nós temos líderes, mas não devemos seguir líderes cegamente. Você tem que ver se realmente está de acordo com a palavra. Colocar à prova, né? Ô, Paulo, eu me lembrei, quando falou aqui, eu me lembrei de uma coisa que já escutaram, acho que muitas pessoas já escutou, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Nós não pode, né? Nós não pode, de forma alguma, né? Você imagina, uma pessoa que tá cega, nós seguimos uma pessoa cega. Meu Deus do céu, para onde é que esse destino vai chegar, né? Então, aqui está remetendo sobre o quê? Sobre quem não conhece a verdade, né? Aquele que realmente não conhece a verdade, que se acha que conhece, mas não conhece. E é aquela criatura, né, segue, às vezes por uma, como o Gleice falou, por uma consideração, por o quê? Por uma amizade, mas está indo para o mesmo caminho, né? O caminho que E eu digo mais, da cova, imagina. porque se torna perigoso, porque assim, vou dar um exemplo, Adão e Eva. O Uhum. inimigo não chegou ali para Eva e disse assim: se você comer, você vai estar agora contra Deus. Não, você vai ser como Deus. Olha só. Então, as mensagens que vêm muitas vezes, aparentemente da palavra de Deus, vai usar a palavra, mas vai dizer assim: não, isso aqui vai ser bom. Isso aqui também é de Deus. E por usar o nome de Deus, ou que aparentemente vai ser bom para a obra de Deus, mas que não está de acordo com toda a verdade, as pessoas muitas vezes têm sido levadas. Até também que dizem, a palavra de Deus, né, diz que se for possível, né, ele vai enganar até os próprios eleitos. Então, ou seja, o negócio não...
Então, o tempo é agora, né? De conhecer a verdade, como nós estamos tendo o privilégio aqui, né? De conhecer a verdade, né? Aceitar, né? E seguir. E também encontrar as pessoas que estão cegas, né? Como você falou, né? As pessoas que estão cegas também guiar, né? Para o lugar certo. Chegamos então à última pergunta, que diz assim: a quem serão finalmente abertas as portas da cidade celestial? Isaías capítulo 26, verso 2 diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Olha lá. Então, É, é a verdade, né? é, Você vê o Senhor com sinceridade, mas com verdade. isso mesmo. E as portas um dia da Nova Jerusalém irão se abrir para esse. E que eu, né, você que nos ouve aí, nós aqui, possamos estar, né, entre esses aí, pela graça de Deus, perseverar até o fim. Amém. Então vamos orar, né? Finalizamos nosso estudo aqui. A gente vai fazer uma oração, né? Para que essa palavra, essa mesma palavra, possa permanecer em nossos corações. Possa se firmar cada vez mais. E assim a gente possa adentrar nas portas, como diz o texto aqui, né? Daqueles que amam a verdade, que seguem a verdade, que observam a verdade. E que nós possamos ser essa nação justa. Né? Se alguém tiver alguma Amém. dúvida, né, Luiz? Uhum. Só É. manda as perguntas pra gente. Isso. Se você tiver alguma dúvida, você Né? pode mandar a Falou pergunta. aqui. E a gente está aberto aqui a lhe responder também, tá bem? Então, vamos orar então. Santo Eterno Deus, muito obrigado por mais um estudo, né? Por mais uma tarde, né? Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estejam nos ouvindo, né? Que seus corações possam estar abertos, né? Para sempre ouvir a Tua palavra, né? E investigar, na verdade, né? Examinar, porque é assim que diz a Tua palavra, né? Para que a gente possa, né? Alcançar, né? Ser uma nação justa, né? Amém. Que faça a tua vontade, né? Amém. Mesmo em meio às dificuldades, mas que a gente seja fiel à tua palavra. Amém. Perdoa nossas falhas, né? Fica conosco. E são essas as bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.